Opa, galera, tudo bem? Aqui é o Vitor. Vou falar pra vocês o meu deck profile do Necross, que eu tinha feito o vídeo lá no canal. Então, o que que eu tô usando, tá? Então, a gente vai usar três Brionax, são os três buscadores, é o principal, né? Então, a gente usa três cópias. Somente um Unicore é o suficiente, tá? Um Clauso pra gente estar puxando a spell ritual. E uma proteção de destruição e efeitos, tá? O que a gente precisa. O Trishula, quando a gente tá buscando ele para proteger o Unicore, que ele vai ser o alvo de efeitos do oponente, porque o oponente vai querer tirar ele, que vai atrapalhar muito. Então a gente usa o Trishula. E também que a gente consegue fazer o efeito dele, de estar banindo as coisas do oponente. Tem um horário, um momento certo que a gente vai conseguir utilizar. Então é muito bom a gente ter ele, tá? É a Caleidoscópio, a principal, que a gente vai estar mandando coisa do extra. Espelho de Necross, pra gente consegue fazer qualquer um deles. Aqui, ó, a gente consegue, hora ou outra, às vezes, fazer o Gulganir, pode ser importante. A gente consegue até fazer o Brunak também. E o que a gente gosta mais de fazer com o Espelho de Necross é o Trishula. Porque daí a gente vai estar fazendo o efeito dele de banir as coisas do oponente. Se ele tiver a quantidade certa, tiver uma na mão, no campo e pelo menos no cemitério. Tem que ter pelo menos uma em cada lugar para eu conseguir ativar esse efeito. Resolver não tem problema, mas para ativar tem que ter. A gente só usa uma Eclésia, não precisa mais. Uma Maximus, para a gente estar fazendo os efeitos. E uma Flor de Lis, tá? Que a gente vai estar utilizando. A gente usa um Monstro Ritual, um Cavaleiro Branco, uma Exaltada, uma Dogmaticalidade, a Spell Ritual que a gente vai estar mandando do extra, ela é muito boa. Ou a gente, hora ou outra, vai fazer para ela entrar, ou se não para ele entrar mandando já um level 8 do nosso extra deck. É muito bom. Essa daqui é a quantidade. Tá. E aqui a gente tem que usar duas, porque a gente vai estar usando a preparação de ritos, para a gente estar utilizando ela, porque ela cita o nome dos dois monstros rituais, então a gente consegue puxar os dois, além que a gente consegue reciclar do cemitério também. Se for enviado, a gente traz de volta. O efeito dela é que a gente pode fazer ritual de um dogmática ritual tanto da mão como no cemitério, então ela é muito boa. E essa daqui, ó, geralmente a gente faz ela e consegue fazer ele, quase sempre. Então só a gente já pode até aumentar o ataque dele de 2.300, vai para 2.800, às vezes 3.800 e até mais. A gente consegue sempre fazer esse efeito toda vez que ela entra por ritual. Então é muito importante isso para a gente deixar ele forte, ele ser mais difícil de tirar e a gente poder estar ganhando. Também eu vou explicar o efeito dele para quem não conhece. Ele é trigger. Uma vez por turno, quando o oponente ativa alguma coisa, resolveu o efeito, a gente pode trigar o efeito dele, a gente vai conseguir fazer o efeito. A gente vai olhar o nosso extra deck, a gente vai mandar uma do nosso extra deck, vai olhar o extra deck do oponente e vai estar mandando pro cemitério. E nisso a gente vai fazendo efeitos, a gente pode tirar uma carta-chave e tá fazendo efeito. Uma coisa muito bacana que eu gosto de fazer, explicar para vocês. Se a gente já tiver ele ou ela antes da gente estar fazendo a segunda, e se a gente usar essa spell para fazer o ritual deles, se tiver no momento que ela resolveu, tiver os dois monstros já em campo, a gente vai conseguir olhar tanto o nosso extra deck como o extra deck do oponente para estar milando uma carta. Então, muitas vezes, quando a gente já tem os dois, a gente sempre vai estar olhando. Eu prefiro olhar o extra deck do oponente, quando eu já sei também qual deck ele está utilizando. Aí, por exemplo, às vezes tem carta-chave que a gente quer mandar do nosso extra deck. Só que eu prefiro mandar do extra deck do oponente. Porque tem muita gente que tá usando Super Poly, alguns decks aí chato que usa Super Poly no main. E como nossos monstros são mago e é o mesmo atributo, a gente toma uma Super Poly e a gente perdeu o nosso monstro. A gente não consegue fazer mais nada, fica difícil. Então, se a gente tiver fazer o do extra deck do oponente, a gente manda uma Garura, a Garura que seria o alvo. Então, o oponente com certeza vai querer dar o draw, né? E nisso a gente vai conseguir entregar o efeito. A gente vai mandar um do nosso e um do oponente. Então, isso aí é muito eficaz. Dando sequência aqui, a gente vai usar essa cartinha, também ela recicla e busca qualquer ritual level 7 ou menos. Então ela é muito importante, não tem como usar menos. Isso aqui é muito bom, a gente vai puxar as duas que citam o nome, a Spell e o Monstro Ritual. Então a gente funciona com as cartas ritual de dogmática.
Servo de Nadir, a gente utiliza 3. Aqui não ficou muito bom, deixa eu voltar aqui. Esse zoom aqui no vídeo, vamos ver. Deixa assim mesmo, não consegui mexer não. A gente usa um menininho do Spellbook. A gente há de buscar ele ou outra spell no Spellbook. E 2 dela, pra gente estar mandando os nossos monstros magos cemitério, comprar carta, e a gente conseguir alguma certa vantagem. Porque uma pode ser o suficiente, mas eu gosto de usar 2. Porque a gente vai estar tirando, vai pegar mais carta e acaba sendo bom. A gente já tem a mágica de ritual, consegue reciclar. Então a gente vai mandar um ritual, puxa mais 2 e depois a gente faz os efeitos de novo. E eu acho essa carta muito bacana e muito forte. Como sempre a gente tem algum mago level 8, a gente consegue fazer o efeito dela. Qual que é o efeito dela? A gente pode banir uma carta no campo sem dar alvo. Se a gente tiver um level 8, um maior mago. E além da gente banir, a gente bane em face down. Então isso é muito forte. Tem vezes que eu uso até o mago do caos, porque se ela for destruída, como a gente tá jogando de dogmático, o oponente vai pensar que a gente tem uma trap, né? A trap dele setada de destruição. Então, quando ela é destruída, deixa o campo pelo oponente, a gente pode invocar o Mago do Caos. O Mago do Caos tem o efeito de voltar uma spell do Grave. Então isso a gente vai estar reciclando. Eu acho muito bacana a gente estar utilizando ela, eu acho muito forte. Então a gente usa também uma chamada cova, já que a gente sempre vai estar puxando alguma coisa, proteger de Ash, draw, alguma coisa no cemitério. Até do que a gente for mandar do oponente. E para passar fácil as nossas interações, a gente vai usar o Gama, tá? A Impermanence é melhor hand trap assim, pra gente conseguir estar utilizando, pra gente começar a jogar. Se a gente vai segundo ou primeiro. Em segundo, né, a gente já conseguir dar alguma coisa antes e para a gente deixar a nossa Impermanence continuar, a nossa Screen Drain, que é o Unicórnio passar mais tranquilo. Então a gente vai negar aquilo lá que o oponente já vai ter, ou senão se a gente tiver o Gama, a gente já consegue fazer bastante coisa, é muito bom. Então a gente usa 3. Essa daqui eu tirei, eu tava utilizando no vídeo, eu tava utilizando ela, porém eu tirei, eu vendi. Então, mas se eu tivesse mais uma eu usava. Isso aqui eu gosto muito dela, porque a gente vai banir muita coisa no cemitério. O próprio grama, depois que ele deixa o campo, ele vai ser banido. Então, com isso, a gente consegue reciclar. A gente volta ao nosso recurso do extra e a gente vai dar um draw. Então, eu acho isso daqui muito importante. Eu acho que ela vem muito a calhar, é muito eficaz. E no lugar da gota, eu coloquei o Raigeki, que funciona, vai chamar a interação, vai tirar o campo e a gente pode conseguir fazer um OTK mais fácil. Ou vai ser uma hora certa, ele sempre é eficaz, nunca uma pessoa espera tomar um Raigeki, então a gente está utilizando ele, tá? Esse aqui foi o nosso main deck. E agora eu vou mostrar para vocês o extra deck, tá? Não tem muito segredo, acho que a maioria dos decks vai ser assim. Aqui, ou a gente usa o Almirage, ou a gente usa ela. No caso, eu prefiro usar ela, que ela é o mago, e a gente vai fazer as coisas. De Spellbook, pra gente descer bicho level 5 ou mais mago, sem tributo. Além da gente estar puxando as coisas de Spellbook, fazer o combinho e tal, puxar carta. Ele eu acho muito bacana, mas ele pode ser substituído por algum outro link genérico. Mas ele é bom. Tem o efeito de destruir uma carta no campo. Quando ele entra, ele junta um contador, ganha ataque. Quando alguma coisa é espécie ou na seta onde ele aponta, ele ganha um contador. A gente pode remover 2 e destruir uma carta do oponente. Ele é muito eficaz e eu gosto dele. A nossa Lina, como a gente usa Monstro Luz e Mago, a gente vai estar usando ela para fazer puxa alguma coisa do oponente, do cemitério, e a gente está chegando na nossa Selene. Aqui eu não uso Axe Code não. Eu acho que não tem muita necessidade. Ele pode ser eficaz, pode ser muito bom. Mas eu prefiro usar esse Selene para puxar as coisas de ritual do Dogmática, invocar eles de novo para estar fazendo efeito, buscar ou ter a interação. E eu estou utilizando o BLS Link, que ele é muito forte, como a gente põe alguns bichos altos na mesa, dependendo a gente coloca ele em campo para finalizar, tirar e ser uma proteção bem forte aqui que o oponente não consegue passar por cima. A gente tem que utilizar 3 Arauto, não tem como fugir disso, que é uma carta-chave que a gente vai estar buscando sempre as nossas coisas de ritual para estar fazendo os efeitos.
Então não tem como ficar sem 3 dele. Tem que ser o vento, muito bom, Ignister. Sempre a gente vai estar utilizando. Às vezes o oponente esquece que tem ele no cemitério lá. Destrói alguma coisa sua e a gente volta alguma coisa do oponente que está sendo chata. E a gente vai voltar pro deck. E a gente vai conseguir jogar mais tranquilo. Gama pra gente estar reciclando. Senão se a gente passou o próprio Gama lá. Então a gente faz ele, chama do oponente. Além da gente vai estar voltando o que a gente baniu. 2 entidades eu acho suficiente. Não acho que precisa mais que isso, tá? Então, aqui a gente já tem as nossas 13 cartas. E aqui a gente vai estar destruindo coisa do oponente. Já sabe como funciona. E isso aqui é o Ash. A gente vai estar usando ele de alvo pra gente... Nadir, mandou o Arauto. Arauto vai puxar o nosso monstro mágico ou monstro ritual. Então, com a Nadir a gente vai puxar um menininho daqueles lá. A gente vai puxar o Cavaleiro Branco no caso, né? Que é level 8. A gente vai com o Arauto puxar a Spell Ritual. A Spell Ritual manda um direto do extra. Isso aqui no final do turno. Vai invocar a nossa Eclésia. A nossa Eclésia traz mais um monstro dogmática. A gente vai puxar Flor de Lis ou qualquer outra coisa. E eu gosto de usar o Quinteto Magícia. Tem hora que a gente pode usar ele, tem vez só pelo ataque. Eu acho muito bacana ele, eu gosto. Eu acho que por ter um ataque alto, assim a gente está fazendo o efeito do nosso monstro. E também ele pode ser alvo. Aqui eu não estou usando agora o Valkyrios, mas tem vezes que eu coloco o Valkyrios, ele é 12, então eu consigo invocar o Valkyrios mais o Nicori. E a gente vai estar fazendo o efeito do Valkyrios, puxar carta e tal. Então eu acho ele muito bacana. E tem uma outra coisa que porque eu utilizo ele, já vou contar já, tá? Isso foi o nosso main deck, extra deck, tá? Aqui eu vou mostrar um side. Não é exatamente aquele, mas dá pra gente fazer. Tô usando 3 esferas de Ra. O oponente não espera, a gente vai segundo, já dá a esfera. Isso a gente puxa a esfera, mas a gente pode estar utilizando os 3 e a gente usa 3 Dark Ruler. Não precisa necessariamente puxar esse aqui, porque a Dark Ruler já vai tirar aquilo lá que vai atrapalhar a gente de estar fazendo os nossos efeitos, de estar negando e destruindo. A gente pode utilizar o Lava Golem, eu gosto. E que nem eu tinha citado também, da spell lá do Mago do Caos, a gente pode estar utilizando ele. Eu acho muito eficaz, tá? Uma segunda Flor de Lis, mas isso daqui não é um exemplo, tá? Eu gosto de ter... Eu prefiro mais uma segunda dela do que uma Eclésia, porque o oponente não espera uma Flor de Lis, ele pensa que a gente vai buscar, não espera que a gente já tenha na mão. E ainda mais 2 no deck. Então, dependendo se a gente perder o nosso Nicori, a gente já tem algum um monstro dogmático, a gente invoca ela, já negando. Depois, no outro turno, a gente tiver o outro, ó, pode fazer o efeito de novo, invocando o outro. E é muito forte, além que eu falei do BLS Link, pra gente estar usando, tá? Dependendo, isso daqui, ó, pra segunda, isso daqui é uma certeza. Isso daqui é um quarto Brionac. É uma segunda cópia de qualquer coisa ritual. Ou a gente pode mandar até o Ash, uma entidade, qualquer coisa assim, e tá fazendo os efeitos, é muito bom. Quando a gente vai segunda, a gente sabe que a gente tá jogando contra. Então acho muito interessante a gente usar a Vila dos Magos. É muito eficaz. Vai cancelar o oponente de ativar spell, ele não vai poder ativar. E aqui é aquilo que eu falei. A gente pode usar uma Eclésia, uma segunda também. E uma carta que eu acho que seria muito bacana, é muito boa, é o Necrose do Nicori. Porque às vezes a gente quer reciclar alguma coisa do cemitério, alguma carta Necrose. Ele puxa qualquer Necrose do cemitério. Então uma segunda cópia pode ser muito útil. E a gente, dependendo, poder invocar a segunda cópia. Então, estou utilizando aqui, nesse side, um segundo, tá? Isso daqui é um exemplo. Aqui eu agora vou falar para vocês o que dá pra gente utilizar. Algumas coisinhas, né? Sugestível. Coloquei 2 Incrível Eclésia, porque tem um combinho bacana. Ela entra especial se o oponente já tiver alguma coisa. Então a gente já vai estar podendo invocar ela. Ela é um regulador, eu acho isso muito bacana. A gente vai fazer algum regulador nosso, a gente consegue fazer o Gama, dependendo, com algum outro bicho que a gente tiver level 4 e tal. E o efeito bacana dela, entrou especial. A gente sempre vai estar mandando alguma fusão, então ela vai reciclar. Isso é muito bom, além do efeito que a gente tem ela, a gente tem o Nicori, ou se não tem qualquer outra coisa lá, a gente pode invocar o Caído de Albaz. Tá fazendo uma fusão
com o monstro do oponente. Às vezes ele não espera isso, isso é muito bom. A gente, dependendo, pode também usar a espada alma íris, ela puxa tal. E se a gente tiver Unicore, a gente vai ter sempre alguma coisa negada do oponente, do extra deck. Então ela já pode entrar especial, a gente vai conseguir fazer os efeitos dela, que isso pode ser muito eficaz. O efeito dela é destruição, invocar uma carta da mão do seu oponente. Depende do que o oponente fazer, ela tem um efeito. E acho isso muito bacana. Mas é algumas ideias apenas. Denko Seca, se a gente pegar algum deck de trap, pode ser muito chato, então muito eficaz. Decreto real. Isso daqui seria pro combo desse, ou dual base, né? Então a gente poderia estar utilizando esses três. E aqui com isso, a gente pode puxar, voltar os nossos magos, ou com ele, e a gente vai fazer o quinteto magícia, usando 5 magos, e a gente vai fazer o efeito dele, limpar o campo do oponente e consegue ganhar. Esse aqui é muito bacana, eu acho interessante, que a gente pode estar utilizando também. É um mago e um dragão. Isso a gente consegue pôr, e dependendo do oponente que ele tiver algum deck lá, se for algum só tipo, um tipo de bicho, então a gente consegue estar utilizando efeito. O oponente deu um efeito que invoca. Exemplo de Sprite. Sprite eles se invocam. Tem efeito de invocar. Invocou outro Thunder, eu vou banir todos os Thunder do campo. Isso aqui dá pra gente utilizar também, uma ideia. E isso daqui também. Ele eu voltaria. Ele é ocasional também, mas ele é bom proteger. Aqui a gente já consegue ganhar um bom ataque no Unicore, então às vezes o oponente vai conseguir tirar. Mas ele é muito útil. Essa spell, eu gosto dela, pode ser usável, porque ela nega um efeito de monstro, qualquer efeito de monstro. E ela não ativa, entendeu? É um efeito dela. Se a gente tiver um mago de 1500 de defesa. No caso, a gente tem a Eclésia, se a gente estiver utilizando ela. Então é muito bacana. Dá para utilizar. E isso aqui, se quiser também, a gente pode estar utilizando, mas eu não curto muito não. Isso aqui pra gente estar fazendo ele, ou se não alguma coisa do outra fusão mistério, dá pra gente estar utilizando. E isso aqui para primeiro eu acho muito eficaz. Grudou aqui. A mão do mago, que ela vai negar a Dark Ruler, a Super Poly do oponente. Então eu acho isso daqui muito interessante. E a de Trap, e isso aqui pro Spellbook. Isso daqui é uma surpresa. O cara vai dar uma Dark Ruler no nosso Necross, no nosso Unicore. A gente já tinha ela, buscou ela. Tinha ela escondida lá, setada. A gente, Dark Ruler, resposta. Aqui a gente vai deixar o nosso Unicore inafetável a Spell, ou dependendo se ele tomar uma Main Pass, a Trap. Então a gente vai estar com mais uma proteção pro nosso Unicore. Então foi isso, galera. Muito obrigado. Abração.